José, nosso Pai do céu, vinde em nosso auxílio, nas dificuldades em que nos achamos. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Vamos juntos pedir com fé, na presença do Espírito Santo, formando um mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São 9 dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, 7º dia de nossa novena perpétua, pediremos a José, terror dos demônios, por nossa libertação. Nós já ouvimos muito falar que o Senhor derruba os poderosos e eleva os humildes. Sacia de bens, como vai dizer lá a linda oração que Nossa Senhora faz, baseada, claro, no Primeiro Testamento, mas de fato dizendo que Ele reergue o justo, o humilde e derruba o poderoso. Nós sabemos do poder do inimigo no campo da música, no campo dos governos. Até ele apresenta a Jesus essa realidade, né? Como se fosse dele, querendo corromper Jesus lá nas 3 tentações. Mas, de fato, quando nós nos aproximamos do terror dos demônios, a gente se aproxima justamente do que a palavra de Deus disse. O justo e o humilde José é chamado terror dos demônios. E é justamente a humildade que é o ato contra o orgulho, que é o primeiro pecado. E, de fato, essa força de justiça. O que é a força de justiça? A força em fazer a vontade de Deus, acima, inclusive, da sua própria vontade. É essa realidade que torna José forte. E a igreja primitiva o trata como o terror dos demônios. Na hierarquia celeste, de fato, depois de Maria, nós celebramos essa protodolia, ou seja, essa maior veneração do que a outros santos, aquele que, em nome do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos liberta de todo mal. E assume justamente essa derrota do capeta. Se o capeta parece poderoso hoje, aquele que derrota é ainda maior do que ele, porque é o próprio Deus, especialmente pela intercessão do bom José, terror dos demônios. E assim a gente reza pelo conclave que acontece, reza por todas as nossas necessidades e hoje, em nome de Jesus, com a intercessão do terror dos demônios, pedimos a nossa libertação, abençoamos a água, exorcizamos o sal, que você também pode pôr perto do seu televisor, no seu smartphone, a maneira que você estiver celebrando este dia conosco. Dia também que a gente celebra a Eucaristia, então é importante, especialmente nesse dia, passar lá no Santíssimo, né? Junto a um sacrário, numa capela do Santíssimo e experimentar esse lindo mergulho com o Senhor. Mergulho de um encontro profundo, de uma troca de olhares, como os santos dizem. Bora rezar? Bora pedir libertação. Oração inicial. Iniciemos juntos esse momento de graça. Em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito
e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sobre vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede, nós os pedimos, o Pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. A Palavra de Deus. Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram a ele. Designou 12 dentre eles para ficar em sua companhia. Ele os enviaria pregar, com poder de expulsar os demônios. Marcos, capítulo 3, versículo 13. Há uma experiência na Bíblia que de fato faz com que o Senhor nos mostre o poder que dele emana e que é distribuído entre os seus fiéis e aqueles que seguem os seus desígnios. O discipulado é justamente essa experiência que, caminhando com Jesus, nós ganhamos o poder da sua autoridade, no autodomínio, numa relação de crescimento e de testemunho das maravilhas que ele dá a cada um de nós. Sétimo dia do nosso ciclo novenário, a gente fala de libertação. Mas ao falar de libertação, antes a gente tem que se perguntar se verdadeiramente nós queremos ser libertos. Porque, por vezes, a gente quer ser liberto, mas quer continuar agindo da mesma forma, da mesma maneira, como escravizados. Aliás, essa palavra escravizado, justamente, ela vem em contraponto para dizer da passividade daqueles que foram retirados dos seus lugares, das suas nações e foram escravizados. Diferente para nós cristãos, que desejamos ser escravizados e, portanto, assumimos a palavra no seu rigor. Queremos ser escravos, mas ao mesmo tempo livres. A gente não consegue compreender, dentro do nosso ideário de autoconhecimento, que a gente precisa se libertar das coisas que nos tornam escravos, para que, de fato, aquilo que nos deixa escravizados não nos atinja. Eu vou explicar isso em pormenores. Nós temos que varrer de perto de nós aquilo que, assumindo a nossa liberdade, ou seja, aquilo que nos convencendo muitas vezes, vai nos fazer ser aprisionados e aí sim escravizados. Nós estamos falando dessas forças que existem e que não são imaginárias, no qual o próprio Evangelho, a partir de Cristo, delega, por exemplo, os apóstolos. E essa delegação chega até mim, quando os apóstolos são os nossos bispos e eles também delegam a um padre na diocese, geralmente, a missão de ser exorcistas. Mas esse exorcismo, entendam comigo, que nos deixa escravizados, portanto, passivamente, e que pode ser feito por um sacerdote devidamente indicado por seu bispo, está antes em contraponto com o desejo, muitas vezes, de nos escravizarmos diante de algumas coisas. Em suma, eu quero ser escravo do pecado, por exemplo, do adultério, e vou abrindo essa janela imensa.
de repente, eu já não faço isso mais com liberdade. E aí eu sou escravo. Por quê? Inclusive o próprio demônio pode, por essas janelas de pecado mortal, entrar em nossas vidas e roubar a nossa liberdade. É isso que a gente vê, mais ou menos, naqueles filmes de exorcismos, e é essa função que esses padres delegados assim fazem. Agora, se você não quiser abrir ou continuar com essa janela aberta, que já pode nos dar medo, eu te convido a uma confissão imediata, para que você, junto com o seu sacerdote aí na sua paróquia, de fato possa delimitar tudo aquilo que você deseja se escravizar. Talvez uma paixão, como aquelas que acontecem durante o casamento, que fazem aparecer o adultério, um mau uso, por exemplo, dos recursos, aquela tentação, porque todos os colegas lá no teu emprego fazem aquele desvio. Tudo isso são coisas que eu me torno escravo e não sou escravizado. É interessante, amados, é interessante, eu repito, é interessante que a palavra de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, através das Sagradas Escrituras, tanto no Antigo Testamento, mas também no Novo, através de São Paulo, elas nos mostram isso com muita clareza. Não fala de escravizados, fala de um povo que foi aceitando os acordos e se tornaram escravos, ou seja, são agentes da própria escravidão. Assim como os profetas, sei lá, Ezequiel, Jeremias, a própria Isaías, lembram que lá na Babilônia todos se queriam tornar escravos porque estavam adorando outros deuses, não o Deus que lhe deu liberdade, não o Deus que lhes conduziu, inclusive, daquela liberdade tão macabra, daquela escravidão tão macabra lá do Egito, quando eles foram em correntes migratórias, assumiram uma perda de identidade e aí sim foram escravizados lá pelo faraó. Amados, antes de sermos escravizados e precisarmos de um verdadeiro exorcismo, vamos fazer o exorcismo da escravidão que a gente escolhe e que se chama pecado mortal. E para isso, uma boa confissão vale mais do que qualquer grande teatro de exorcismo, porque nos livra, sim, da escravidão que a gente escolhe, de que a gente tem liberdade de se deixar tomar. E quando a gente está preso, quando a gente está amarrado, o diabo deita e rola na nossa vida e não é isso que nós queremos. Que o terror dos demônios nos ajude a nos libertar antes daquilo em que de fato nós escolhemos ser escravos. E precisando, é claro, nos liberte também de tudo aquilo que nos escravizou, sem que a gente tivesse consciência. Vamos rezar. Oração a São José. Amado Pai São José, acudi-nos em nossas tribulações e, tendo implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso cuidado por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivestes ao menino Jesus. Ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas, e assim, como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus
das ciladas do inimigo e de toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante cuidado, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter do céu a eterna bem-aventurança. Amém. Bênção do dia. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. E hoje, assumindo essa realidade que muitas vezes nós queremos ser escravos, e depois, quando e sem perceber, nos tornamos escravizados pelo próprio diabo, queremos, através da bênção e do exorcismo do sal e da água, termos esses instrumentos sacramentais para ajudar a nossa consciência a se libertar, especialmente pelo caminho da confissão sacramental. E assim, ó poderoso Deus, onipotente na batalha, eu imponho minhas mãos sobre esse sal e te exorcizo, sal, criatura de Deus, pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, pelo Deus que ordenou ao profeta Eliseu que te lançasse a água a fim de curar a sua esterilidade, para que te torne sal exorcizado em proveito dos fiéis, dando a saúde da alma e do corpo aos que te usarem, fazendo fugir para longe dos lugares em que fores lançado ilusões, malefícios e fraudes diabólicas, assim como todo espírito impuro, intimado por aquele que há de vir julgar vivos e mortos, e este mundo pelo fogo. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, imploramos humildemente a vossa clemência, para que abençoeis e santifiqueis esta criatura, o sal, que pusesse a serviço dos homens, para que proporcione saúde da alma e do corpo a todos que o tomarem, e que desapareça de tudo que for por ele tocado ou salpicado qualquer impureza e ataque dos espíritos do mal. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó bom Deus, que também nos deste o sinal da água, e por ela tivemos nossos pecados lavados, assim, o antigo homem, nascido para a morte, ganhou vida em Cristo, morrendo com ele por sua cruz e sendo banhado pela água da nova vida. Que esta água seja a água da nossa vida, para dar consciência para nós de todos os pecados que nos tornam escravos e também nos colocarmos longe daquilo que nos escraviza sem que a gente tenha consciência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E rezemos também ao poderoso arcanjo São Miguel, para que junto com São José seja os valentes guerreiros nesta nossa batalha contra o mal. São Miguel arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite. Na Páscoa nós cantávamos: o Senhor ressuscitou, aleluia, aleluia. E nesse sétimo dia do nosso ciclo novenário eu gosto de cantar interiormente: o Senhor nos libertou, aleluia, aleluia. Sim, a libertação é de fato uma realidade que não está mais fora de nós, está ao nosso alcance. É claro que ela é feita de gestos sacramentais, como o exorcismo do sal, a bênção da água, mas sobretudo
por uma experiência de mudança interna, uma mudança de chave interior. E é isso que nós trazemos todos os dias, sem medo de dizer a verdade. Olha, graças a Deus nós não temos interlocutores que nos dizem, nem a mim, nem a nossa produção, nem a nossa direção, de maneira nenhuma, não diga isso, não. Esteja com a verdade, porque ela é que liberta. E se você quer ajudar a verdade que nos mostra este homem de Deus, esse justo, tão necessário nesse tempo em que, de fato, até a capacidade da masculinidade está diminuída, porque se cria um choque e se esquece que homem e mulher se completam, a figura de São José é importante para uma igreja, sim, máscula, viril, da verdade, que liberta. Ajude-nos nessa missão, ajude-nos na obra de São José aqui no canal da Família. 0800 54 55 900. Você liga agora. 0800 54 55 900. Se torna um filho, uma filha de São José. Recebe a cartinha do padre. Olha a cartinha desse mês, que linda que está a nossa cartinha. Recebe essa cartinha e você todos os meses reza comigo, porque a gente faz um grande momento de intercessão. Lembra o mês passado, quando você recebeu, né, o nosso Agnus Dei, tem utilizado, viu o poder? Aliás, todo mundo escreve para o padre dizendo: padre, que coisa mais linda que é esse Agnus Dei, que coisa mais linda, olha, eu estou usando ele, inclusive no meu pingente, mostrando, olha, que eu tenho uma relíquia do ressuscitado. Tudo isso é uma experiência de graça que a gente faz, não é um simples objeto, é um sacramental do Cordeiro que morre pelos nossos pecados, mas que nos ressuscita para que tenhamos vida eterna. Nos ajude nessa missão, 0800 54 55 900 ou o nosso WhatsApp exclusivo da novena dos filhos e filhas de São José, 11 9 1300 9065, 11 9 1300 9065. Eu quero a você que está acompanhando esse momento de graça, receber junto com você essa bênção. Recaia sobre nós essa bênção tão necessária de libertação, de amor, de vida, de restauração. Ó bom José, restaurai pela libertação que o teu Filho nos deu a vida de tantos que nesse momento rezam conosco. E abençoai-vos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te espero amanhã, quando a gente reza por aquelas pessoas que precisam de esperança, precisam de vida, precisam de fato resgatar a sua esperança em si mesmo para saírem das suas dívidas, das suas dificuldades financeiras. Até! E ninguém possa jamais